Eu espero, de fato, que Deus possa falar com você. Eu quero ler aqui capítulo 5, a partir do versículo 2. É um diálogo entre a esposa e o seu amado, amém? Disse a amada: eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo à porta. Disse o amado: abre-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha esposa ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite. Respondeu a amada: já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo? Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo? O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca, meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta, minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora, o meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza, procurei-o, mas não encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. As sentinelas me encontraram enquanto faziam a ronda na cidade. Bateram-me, feriram-me e tomaram meu manto, as sentinelas dos muros. Ó mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrar o meu amado, o que dirão a ele? Digam-lhe que eu estou doente de amor. Disse às amigas, as mulheres de Jerusalém: que diferença há entre o seu amado e outro qualquer? Ó você das mulheres a mais linda, que diferença há entre o seu amado e outro qualquer, para você nos obrigar a tal promessa? Respondeu a amada: o meu amado tem a pele bronzeada, ele se destaca entre 10.000, sua cabeça é como ouro, o ouro mais puro, seus cabelos ondulam ao vento, como ramos de palmeira, são negros como o corvo, seus olhos são como pombo junto ao regato de água, lavados em leite, incrustados como joias. Suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume. Seus lábios são como lírios que destilam mel. Seus braços são como cilindros de ouro, com berilo neles engastado. Seu trono é como um marfim polido, adornado de safiras. Suas pernas são como colunas de mármore, firmadas em bases de ouro puro. Sua aparência é como o Líbano, ele é elegante como cedros. Sua boca é a própria doçura, ele é muito desejável. Esse é o meu amado, esse é o meu querido, ó mulheres de Jerusalém. Amém, queridos? Amém. Pode se assentar. Aleluia. Deus, obrigado por essa palavra. Fale conosco. Me use por misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nada é mais importante para o ser humano quanto a sua tarefa de se relacionar com o próprio Deus. Deus, ele na sua infinita graça e misericórdia, Deus, ele nos oferece o maior prazer do mundo, que é a oportunidade de nós nos relacionarmos com ele. Nenhuma riqueza do mundo chegará perto da riqueza que é conseguirmos ter relacionamento com o Senhor. Nada no mundo pode substituir a honra que é ser amigo de Deus. Nada no mundo pode substituir o privilégio de se ter o próprio Deus como seu amigo íntimo. Qualquer ser humano da terra que não possui relacionamento com Deus, essa pessoa é apenas uma pessoa que existe, mas que não vive.
Por quê? Porque andar com Deus é o maior projeto de vida que uma pessoa poderá investir nele. Porque a única forma de viver de fato a vida é através de um profundo relacionamento com o eterno, a saber, o próprio Deus. Deus, ele criou o ser humano com o intuito desse ser humano ter relacionamento com ele. Só que todos nós aqui sabemos, que o primeiro homem a ser criado para esse intuito, a saber, Adão, a Bíblia diz que ele peca. E Deus, a partir de então, cria um plano de resgate. Deus, ele cria um plano de redenção através de Jesus Cristo, para que através da morte de Jesus, o homem pudesse de novo ter acesso livre à presença de Deus. Então, a maior dádiva, o maior presente de Deus para nós, é esse livre acesso à sua presença. E muitos de nós não pensaram duas vezes antes de aceitarem essa possibilidade. Qual possibilidade? Essa possibilidade de sermos amigos de Deus. Essa possibilidade de sermos noiva dele. Essa possibilidade de sermos de novo íntimos dele. E quando nós aceitamos essa possibilidade, o que acontece? O próprio Deus, ele faz questão de vir também até nós, para nos prover mais da sua presença, como aconteceu hoje no período de louvor, porque quanto mais nós termos dessa presença, Deus sabe que mais saúde espiritual, mais vida de Deus nós também possuiremos, ao ponto desse relacionamento nos levar a ter vida eterna com Ele. Então Deus, como no jardim do Éden, ele vem até o homem, que um dia se dispôs a ele, para que Deus coloque conosco esse relacionamento em dia. Então se percebe que Deus, ele faz questão de se relacionar conosco, uma vez que ele nos ama como expressão de graça e misericórdia. Então a gente só encontra Deus quando buscamos, por quê? Porque Ele nos buscou, porque Ele nos amou, porque Ele nos desejou primeiro. Se por misericórdia, se Deus não tivesse se revelado a nós, nós nunca por força própria o descobriríamos. Então, esse texto mostra exatamente isso. Esse personagem com o nome de amado, ele representa, ele simboliza, ele sinaliza o próprio Deus. Um Deus que vai ao encontro da sua amiga essa que representa cada um de nós hoje à noite. E o texto é bem claro em mostrar que ele vai ao encontro da amada e chegando à casa da amada, ele começa a chamá-la. E a Bíblia diz que ele a chama com essa voz que trepida na porta da amada, enquanto ele também bate nessa mesma porta. E a Bíblia diz que dentro da casa a amada cochilava. Ela cochilava, mas seu coração estava acordado, seu coração estava sensível. Todo mundo que um dia aceitou essa amizade com Deus, sempre terá o coração sensível para quando ele chamar. Por mais que essa pessoa esteja não tão atenta, mesmo que essa pessoa esteja espiritualmente um tanto quanto sonolenta, é normal toda vez que essa pessoa ouve a voz do amado, ela sentir que é ele que está chamando. A voz do amado tem para os seus amigos uma voz que nenhuma outra voz do planeta tem. A voz do amado é inconfundível. A voz do amado faz a gente temer e tremer. É por isso que se percebe no texto uma expressão de graça maravilhosa. Ela era uma camponesa, ela não merecia a insistência dele. Ele representa um noivo, ele representa o eterno. Mas no texto se percebe que ele insiste em ter intimidade com essa amiga.
Ele insiste em ter intimidade com essa noiva que nos representa essa noite. E na insistência ele usa, entre tantas palavras, a palavra irmã minha. Isso fala de ligação de sangue. Isso fala de aliança de sangue. Isso fala de um pacto que existia entre os dois. E parece aqui no texto que a amada, a noiva, ela não atende o chamado. Aí ele continua e a chama e diz: abra a porta, amiga minha. Amiga fala de relacionamento fraterno. É ele a chamando para se ter relacionamento, amizade, intimidade, em nível de respeito. Mas mesmo assim ela não atende. Ele agora chama de pomba minha. Pomba é a única ave que não tem fel. A pomba, ela é por si só já purificada. A noiva de Cristo não carrega mais o fel do pecado, porque ele a redimiu através do seu sangue imaculado. Aí ele a chama aqui tanto de pomba, quanto de imaculada, ou seja, alguém limpa, alguém santa, alguém purificada. Ele a chama também de esposa, ou seja, alguém que teria livre acesso para se ter intimidade com ele, mas ainda assim ela não responde. Ela resiste. Ela é teimosa. Ela se faz de difícil. Ela é lenta para responder à voz do amado. Mesmo com o coração queimando, ainda assim ela não atende. Ainda assim ela não diz sim para ele. O coração dela treme com a voz dele, mas ela não reage. O coração dela queima com o tom da sua voz, mas mesmo assim ela não abre a porta. Só que o amado no texto, ele é tão misericordioso, ele é tão gracioso em persegui-la, que ele chega a dar satisfação, ele chega a explicar para ela a situação que ele se encontrava, enquanto ela chamava do lado de fora. Se você perceber, ele a chama de várias formas, ele a chama de amiga, ele a chama de pomba, de esposa, mas se percebe na leitura do texto, que no intervalo de cada palavra, existe um intervalo, me parece que grande de tempo. Ele a chama de irmã, ele para, espera e ela não acorda. Ele a chama de amiga e ela não atende. Ele a chama de pomba e não tem resultados. Ele a chama de imaculada, ele a chama de esposa e nada. Aí depois da insistência, ele explica a ela do lado de fora que a cabeça dele já se encontrava molhada de orvalho, molhada de sereno. Isso revela o tempo que ele já estava do lado de fora chamando. Ninguém encharca o cabelo, ninguém encharca-se no sereno com apenas 10 minutos no relento. Ninguém fica com a cabeça molhada pelo orvalho com apenas 5 minutos do lado de fora. A cabeça dele estava molhada, porque já fazia tempo que ele insistia em presentear ela com a sua presença, mas ela não abria. Eu não sei se você já fez isso com Deus. Ele está te chamando. Ele está insistindo. Ele está batendo na porta do seu coração. Você tem até sentido que é ele, mas você, em meio à sua sonolência, você escolhe não abrir a porta. Ele te chama pelas madrugadas, você até sente que é ele, mas você não corresponde. Ele te chama para um período de jejum, para um período de solitude, para um período de meditação a sós com ele, mas você finge que não é com você. Ele tem te chamado para o ministério, mas você não ouve. Ele te chama para um tempo de santificação, mas você foge. Mas o amado, ele é tão misericordioso, que ele vai ao extremo aqui no texto, e a Bíblia diz que nesse extremo, ele coloca a mão na maçaneta da porta. Sabe o que isso quer dizer? Se você não abrir, eu abro. Se você não me quer, eu te quero. Eu insisto. Abre a porta, noiva minha.
Abre a porta porque eu quero te dar da minha presença. Abre a porta porque eu quero te deixar de novo ter intimidade comigo. Abre a porta, noiva minha. Abre a porta. Eu vim de longe só para te dar minha presença. Abre a porta, amiga minha. Abre a porta. E mais do que não abrir a porta, a amada ainda consegue ter uma atitude pior. Além de não abrir, ela se justifica usando sua própria preguiça de pagar o preço necessário para o amado entrar em sua casa. A justificação dela aqui chega a se ter um tom de murmuração. Ela diz assim: eu vou ter que de novo trocar minha roupa? Aí ela continua: eu vou ter que de novo sujar os meus pés? Eu acabei de tomar banho para dormir. É isso que ela está dizendo. Eu vou ter que de novo sair debaixo das cobertas? Eu vou ter que de novo me levantar? Quantos de nós fica calculando o preço a ser pago para se ter mais da presença do amado? Por que você não foi no culto? Porque estava frio. Por que você não participou da vigília? Porque eu tinha compromisso naquele dia. Por que você não tem orado? Porque eu não tenho andado bem. Se percebe que são justificativas baseadas pela nossa própria preguiça. Murmurações diante do compromisso de pagar o preço necessário pelo amado de nossas almas. Essa noiva representa muitos de nós que compõem a igreja brasileira hoje em dia, uma noiva acomodada. Uma noiva que não está disposta a renunciar ao seu conforto. Uma noiva que não está disposta a renunciar ao prazer do pecado só para se ter mais intimidade com ele. Uma noiva que, embora consiga discernir a voz dele, não se levanta, não reage, não corresponde a ele. Sabe que ele está chamando, mas se faz de surda. Sabe que ele está querendo algo, mas o trata com indiferença. Mesmo com o coração queimando. Mesmo identificando o desejo dele de nos ter, a gente não reage. A gente não se levanta. Amado, hoje é noite de Deus restaurar relacionamentos com ele nesse lugar. A gente não se levanta para não sujar os pés, mas a gente sujaria os nossos pés com outras coisas tão menos importantes do que Deus. A gente não se levanta com preguiça de ter que trocar de roupa de novo, mas a gente trocaria de roupa de madrugada para atender tantas outras pessoas menos importantes do que Ele. E quanto mais a gente demora em se levantar, mais risco corremos de perder a presença dEle. Mesmo que a retirada da presença seja uma ação pedagógica. Mesmo que a retirada da presença seja para nos ensinar algo. Às vezes a presença sai da igreja. Porque tem coisa que a gente só valoriza depois que perde. E às vezes Deus se retira. Às vezes o culto fica frio de propósito. Da parte de Deus. Porque só Ele se retirando a gente vai sentir falta. Viver sem a presença de Deus é tão horrível quanto perder o fôlego. Pessoas sem a presença de Deus vivem com o mesmo desespero de alguém que está perdendo o próprio fôlego. Não sei se você já teve essa experiência, mas quando a gente perde o nosso fôlego, a gente fica desesperado. Quem perde a presença de Deus vive uma vida desesperada. Vive uma vida corrida. Vive uma vida sem rumo certo. Você nota que um crente está sem a presença quando a vida dele é muito ansiosa. Você percebe que falta presença em nós como igreja quando a gente corre o tempo todo. Quando a gente não tem horário mais para nada.
Quando a nossa vida é um ato de desespero, está faltando a presença. E foi isso que aconteceu com ela. Quando ela decide abrir a porta, a Bíblia diz que o noivo já não estava mais lá. Ele tinha ido embora. Ele tinha se ausentado. A Bíblia diz no livro de Salmos: buscai a Deus enquanto se pode achar, buscai a Ele enquanto Ele se encontra perto. A Bíblia diz que quando ela acorda, já era tarde. Quando ela resolveu corresponder, a presença dele já não estava mais lá. Quando você lê o texto, a única coisa que ficou dele foi o seu cheiro. A única coisa que ficou do amado foi o seu perfume que se derramou dele, que entrou pelas frestas da porta, querido. Por melhor que fosse o cheiro, se percebe que só o cheiro não foi suficiente para ela. O cheiro de Cristo é bom, mas o cheiro de Cristo não substitui a presença dele. A minha esposa não veio comigo porque ela é líder do Ministério Infantil da nossa igreja, e hoje ela tinha reunião com as lideradas dela. Querido, eu amo o cheiro da minha esposa. Eu gosto tanto do cheiro da minha esposa que às vezes ela acorda de madrugada comigo cheirando o cangote dela. Ela é muito cheirosa. Eu amo o perfume dela, eu amo o cheiro dela. Mas mais do que amar o cheiro da minha esposa, eu amo a presença dela. Imagine uma mãe, lá no Felicidade, infelizmente, nós convivemos com essa experiência. Pegue uma mãe que perdeu o seu filho adolescente no tráfico. Depois de um ano que ela perdeu esse filho adolescente de forma horrível, você encontra na sua casa uma peça de roupa que era do filho dela. E para você a alegrar, você pega essa peça de roupa e leva para essa mãe. Ela vai pegar a roupa do filho, ela vai cheirar, ela vai se emocionar, ela vai te agradecer, mas o que ela queria mesmo era a presença do filho. Por melhor que seja o cheiro não substitui a presença. É igual dias que nós estamos com fome. Entrar em um restaurante enquanto estou com fome e apenas sentir o cheiro não me sustenta. Por melhor que o cheiro seja, o que eu quero mesmo é comer da comida. Porém, infelizmente, tem muito crente, tem muitos filhos de Deus que estão se contentando só com o cheiro de Deus, só com o perfume de Deus, só com a fragrância dele, só com o aroma dele, mas sem se preocupar em ter de volta a presença. Melhor do que o cheiro de Deus é a sua presença. Melhor do que o cheiro de Deus é o seu relacionamento com Ele. Presta atenção, tem muita gente cantando só com cheiro, mas não tem mais a presença. Tem muita gente pregando o evangelho só com cheiro, mas sem a presença. Tem muita gente vivendo o evangelho só com cheiro, mas já perdeu a presença. Pastor, o que seria esse cheiro na minha vida? O seu jeito de crente, a sua linguagem de crente, a sua Bíblia de crente, as canções de crente que você ouve, os amigos crentes que você convive. Isso tudo é cheiro que Ele deixa em nós. Mas a despeito de tudo isso ser bom, o melhor de tudo é a presença dEle. Você percebe aqui no texto que por mais que o cheiro tenha o seu valor, ela do lado de fora, ela não vive bem só com cheiro. Porque ela tinha um cheiro, mas a Bíblia mostra que ela não tinha mais a presença. E a Bíblia diz que a primeira coisa que acontece com ela após perder a presença é ser tomada por uma tristeza profunda. Sem a presença de Deus, não existirá alegria constante em nós.
Deixa eu dizer uma coisa. Enquanto a presença estiver sobre você, ministério nunca vai ser um fardo, mas sim um divertimento. Nunca. Quem tem a presença não vem para um ensaio reclamando porque teve que vir a pé. Ele não reclama de reuniões de oração. Ele não reclama de horário de culto. Porque a presença de Deus nos nutre com alegria. Então, na presença de Deus, qualquer coisa que eu faça, eu vou fazer com alegria. Eu vou dizimar com alegria, eu vou ofertar com alegria, eu vou adorar com alegria, eu vou servir com alegria, eu vou tomar bronca do pastor com alegria, eu vou passar por situações adversas dentro da igreja, mesmo que possa, em um pequeno período, me gerar alguma tristeza, mas mesmo com esse pequeno período de tristeza, a alegria que existe em mim será maior. Porque existe presença. Querido, quando estamos sem a presença, a gente pode até disfarçar, a gente pode até mascarar que estamos bem com as nossas fotos postadas no Facebook. Você já viu que no Facebook todo mundo é feliz? Todo casamento é perfeito? Todo mundo está com dinheiro, já percebeu isso? Você vai na pizzaria, você tira foto, na churrascaria você tira foto, mas no final do mês, que o dinheiro acabou e na sua marmita vai arroz e ovo, você não tira foto da marmita com arroz e ovo. Por quê? Porque nós nos acostumamos com essa ideia de disfarçarmos a nossa tristeza com aparência externa. Sem a presença de Deus, eu sou alegre comendo picanha, eu sou alegre comendo arroz com ovo. Porque a presença de Deus não deixa embora a nossa alegria. Jesus é a nossa fonte inesgotável de alegria. Eu comecei o Ministério em Felicidade em 2010, eu não tinha carro. Eu fazia com alegria. Depois de 2 anos me ofertaram uma Shinerai. Eu fazia com alegria. Agora eu tenho um carro melhor, eu faço com a mesma alegria. Porque para servir a Deus eu não dependo de um veículo, eu dependo da presença dEle. Então a pé a gente faz com alegria, com Shinerai com alegria, com carro com alegria. Porque é a presença dEle que gera isso em nós. A Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. A gente pode ter momentos tristes, mas viver a vida toda triste quando temos a presença de Deus é impossível. Então ela ficou triste. Ela quase desmaiou de tristeza, porque a presença de Deus tinha ido embora. Aí prossegue o texto, e outra coisa que acontece com ela sem a presença do noivo, é que ela é espancada do lado de fora da sua casa. Presta atenção, sem a presença de Deus, o mundo nos espanca. Sem a presença de Deus, os vícios nos agridem. Sem a presença de Deus, o pecado nos assola, nos maltrata, nos machuca. Sem a presença de Deus, nós somos espancados. Porque a presença de Deus não é só fonte de alegria. A presença de Deus é fonte de segurança. A presença de Deus não permite que o mundo nos desgaste. A presença de Deus não permite que o pecado nos espanque. A presença de Deus nos guarda da fúria do diabo. A presença de Deus nos guarda das pancadas do pecado. Deixa eu contar uma coisa para você. Na década de 90, 94, 95, eu tinha mais ou menos 12 anos. E pensa no menino feio. Na minha época só existia 3 tipos de feio. O feio, o horrível e eu. E naquela época não tinha Jesus. Eu tinha inveja de um tal de Sidney. O Sidney era muito bonitinho. O Sidney era o gatinho dos Solimões.
E todas as menininhas mandavam cartinha para o Sidney. Na hora de sair, ficava mais perto do Sidney, porque o Sidney era muito bonito, muito fofo. E eu tinha muita raiva do Sidney por isso. Só que o Sidney mudou. Mesmo ele indo, ainda não deu bom para mim, irmãos. Continua a mesma coisa. E o Sidney foi embora. Se passou-se os anos, eu me converti, me casei, tenho uma filha de 13 anos, sou pastor. E nós fomos aqui na pizzaria do Índio comer uma pizza. E alguém chega perto de mim, na mesa, e diz assim: você é o Leno, né? Eu falei, sim. E você? Ele, você não está lembrado de mim? Eu falei, não. Ele, eu sou o Sidney. Aí eu pensei assim, né? Miserável. Do inferno. Irmãos, o Sidney hoje está com a aparência de um homem idoso, sem os dentes, com o rosto cheio de cicatrizes, pesando mais ou menos 50 quilos. A diferença minha com a dele é que eu busquei a presença. E porque ele não se encontrou com a presença, o mundo machucou. O pecado o estragou. O menino que era tão bonito, o pecado deixou ele feio. A Bíblia diz assim que o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, e não é um leão, rugindo como um leão, porque leão só existe um, rugindo como leão, procurando oportunidade para nos tragar. Não sei se você já fumou, eu nunca, graças a Deus, mas já convivi com pessoas que fumam. O que é tragar? É você consumir um cigarro aos poucos. O diabo não quer te destruir, o diabo quer te destruir enquanto ele te faz sofrer. O prazer dele não é nos matar, é nos machucar primeiro. É nos torturar primeiro. Então, quando nós não temos a presença de Deus, o mundo nos machuca. O mundo nos tortura. A noiva só é agredida aqui porque antes ela recusou sua presença. Porque antes ela não deixou o noivo entrar. Olha que coisa difícil de entender. Era para ela estar, nesse mesmo momento que ela está apanhando lá de fora, era para ela estar se deliciando de prazeres do noivo. Era para ela estar gozando amores com o noivo. Mas porque ela não abriu a porta, ela estava sendo espancada do lado de fora. Agora ela está espancada e machucada, ferida e dolorida. Aí outra coisa que acontece é que o manto dela é tirado, ela é exposta à vergonha. Ela é exposta ao ridículo. Ela é exposta sem necessidade. Quem promove tudo isso são as pessoas do lado de fora. Sem a presença de Deus, nós somos expostos à vergonha. Sem a presença de Deus, as pessoas brincam conosco. Sem a presença de Deus, as pessoas não temem gozar da nossa cara, não temem nos afrontar. Deixa eu dizer uma coisa, se lá onde você trabalha, as pessoas não temem contar piadas imorais perto de você, é porque elas não têm visto a presença de Deus em você. Porque se a presença de Deus for vista em você, na sua vida, nas suas atitudes, as pessoas não têm coragem de falar palavrão perto de você, de contar piadas imorais perto de você, de trair a esposa ou esposo perto de você, não tem. Porque a presença de Deus, ela gera respeito. A presença de Deus, ela gera consideração. Sem a presença de Deus, nós não somos respeitados. Quando você está com a presença de Deus, você vai no almoço de um familiar, a festa muda. Eles podem até não parar de beber, mas que pelo menos eles diminuem, porque eles te respeitam.
A música muda. Porque é visto em você a presença de Deus. E onde há a presença de Deus, ali existe respeito. Eu conheço a história de um porteiro da nossa região. 30 anos trabalhando na portaria de um condomínio. Crente. Então a rotina dele é o seguinte: ele pega serviço às 7 horas, mas nesses 30 anos ele chega sempre às 6, ora meia hora e lê meia hora de Bíblia. E ele faz isso sem constrangimento nenhum, no cantinho dele. 30 anos ele é assim. Só que, alguns anos atrás, sumiu um objeto valioso dentro do condomínio. Então, eles fizeram uma reunião no condomínio porque queriam descobrir quem é que roubou aquele objeto, porque não era um objeto muito fácil de tirar lá de dentro. Então, quem tirou, né, teve acesso, né, e roubou com muita facilidade aquele objeto. Só que na conversa eles não conseguiam chegar, né, a pensar em ninguém a não ser o próprio porteiro. E eles decidiram na reunião o seguinte: olha, nós vamos abordar ele amanhã, de manhã, vamos apertar ele, porque só ele tem acesso a esse objeto, então tudo indica que foi ele que roubou. Uma senhorinha de 80 anos, católica, roxa, levantou a mão e falou assim: se vocês quiserem falar com ele, tudo bem, mas eu não vou. Por que só não vai? Porque esse homem, ele é amigo de Deus, e com amigo de Deus eu não mexo. Eles decidiram, por causa do que ela falou, não indagá-lo. Porque a presença de Deus era nítida na vida dele. E quem tem a presença de Deus é respeitado. Sem a presença de Deus, o diabo não nos respeita. Você está sem a presença de Deus? Não vai expulsar demônio, não. Vai não. Ele vai rir de você. Vai não. Liga para outro. Pede outro. Passa a sua vez. Que no bairro Castelo, um homem crente foi se enfraquecendo. Aí manifestou um demônio na rua da casa dele e chamaram ele. Quando ele abre o portão, o demônio que estava manifestado na mulher falou para ele assim: você não. Ele: por que eu não? Porque você não é mais o mesmo. Ou seja, eu não vejo mais em você a presença. Você não tem autoridade para me expulsar. Eu não te respeito. Pessoas sem a presença, elas não são respeitadas e são expostas à vergonha. Mas graças a Deus que enquanto isto, ela acorda e ela diz assim: se alguém encontrar o meu amado, diga a ele que eu estou enferma de amor. Querido, por que nós somos assim? Porque a gente espera um mundo machucar a gente para a gente reconhecer que o amor dele faz falta. Para a gente reconhecer que ele é tudo. Tem gente que diz assim, né? Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está na Bíblia, viu, irmãos? Isso não é um versículo bíblico, isso não está na Bíblia. Mas na vida dela aconteceu isso. Ela não quis pelo amor, precisou acordar e experimentar a dor. Querido, não espere ser espancado pelo mundo. Não espere você ser exposto à vergonha. Não espere você experimentar as consequências de você viver sem a presença dele para você o ter de novo. Restaure seu relacionamento hoje à noite. Restaure sua comunhão com ele hoje. Se delicie dele de novo a partir de hoje. Não se conforme só com o cheiro, não se contente só com o aroma dele, queira também a presença dele sobre você. Não seja mais tardio em abrir a porta.
Se você tem sentido o seu coração queimando, não hesite em corresponder à voz do amado. Aí você me pergunta, pastor, como que termina essa história? A história termina com ela o encontrando. Qual foi o segredo que ela usou para encontrar o amado? Excelência na adoração. Você achou que eu tinha esquecido o tema, né? Eu falei isso tudo para começar a pregar agora. Amém. Glória a Deus. A presença de Deus é encontrada no texto, a presença do amado é encontrada no texto, na excelência da adoração. Não existe outro caminho mais rápido para ter o noivo de volta a não ser a excelência da adoração. O que é adoração segundo a Bíblia? Adoração é você liberar frases elogiosas a Ele. É por isso que as nossas canções, elas têm que deixar de ser na primeira pessoa do singular. Me abençoa, me toca. Não, querido, adoração não é para nós, adoração é para Ele. Quando a adoração, ela se converte para nós, ela perde a força e o poder de conseguir trazer a presença dEle, porque a adoração tem que ser totalmente para Ele. A adoração é só para Ele. Não vou citar o nome do pastor, até mesmo porque eu ainda o admiro, mas tem um pastor conhecido no Brasil que um outro pastor cantou um louvor para ele no culto. O pastor cantou louvor para o outro pastor. A presença não vem assim, porque o louvor é só para ele. A adoração é a forma de se expressar como alguém sedento e faminto pela presença e formosura dele. Querida, dizer uma coisa. Eu tenho dificuldade em entender algumas coisas como pastor. Eu sou um pouco burro. Tem coisa que não entra na minha cabeça, que eu não consigo entender. Eu não sei como funciona aqui, mas não deve ser muito diferente da Connect. No domingo, os ministros de louvor, eles chegam para passar o som, para passar as músicas, no mínimo às 5 horas da tarde. No mínimo. Ou melhor, no máximo, às 5 horas da tarde. Em alguns lugares chega até mais cedo. Fora os dias de ensaio durante a semana. Como pastor, eu sei que você montar um repertório para o culto não é fácil. Dá briga. Não dá briga? Dá briga. Esse tom aqui dessa música não é paralelo ao tom de voz do fulano de tal. Não dá isso? Não tem esse negócio? É uma luta. Existe um esforço por detrás de quem está aqui para nos levar à adoração. Aí eu tenho dificuldade de entender. Aí eu estou aí. E os ministros de louvor estão aqui. Se eu não consigo, estando aí, adorar a Deus, mesmo com tudo facilitando para que eu adore, com tudo armado, porque está tudo pronto. Você não precisou discutir com ninguém, você não precisou ensaiar, você não precisou chegar mais cedo, você não precisou. Então eu penso, se a gente tem dificuldade de adorar com tudo preparado para nós aqui no culto, a gente adora em casa? A gente adora dentro do carro? A gente está cantando nas dificuldades?
Nós não estamos. Nós não estamos. Com tudo preparado, a gente não adora. Aí a gente adora quando a luz é cortada? Não adora mesmo. Sabe o que a gente faz? A gente murmura. E deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Murmuração é o contrário de adoração. Você conhece que alguém é adorador quando ele não é murmurador. A partir do momento que alguém tem uma vida de murmuração, ele não é mais adorador. Vocês entenderam isso? Não é possível ser murmurador e adorador ao mesmo tempo. Você conhece alguém que reclama muito? Quem conhece alguém que reclama muito? Levante a mão, que me ajude. Espero que não seja você mesmo. Deixa eu dizer uma coisa. Murmuração é louvor ao diabo. Presta atenção. Toda vez que você reclama, você está cantando uma canção ao diabo. Porque murmuração é você dizer que Deus, ele não é poderoso o suficiente para fazer o que precisa ser feito em você e através de você. Murmuração é você dizer para Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu estava fazendo melhor do que você está fazendo para mim. Isso é murmuração. É possível alguém que murmura ser um adorador? É impossível. Aí você fala assim, pastor, eu não tenho adorado porque eu não tenho encontrado razões para adorar. Aqui, adore a Deus mesmo sem razão, que Deus te dará razões para o adorar. Em nome de Jesus. Volte a adorá-lo com excelência. Pastor, mas aonde está a adoração no texto? Ela começa a elogiá-lo. Querido, ela fala da cor do cabelo, da cor dos olhos, ela fala das pernas do amado, ela dá detalhes do corpo, sabe por quê? Só conhece o corpo do amado ou da amada tendo intimidade, não é assim? Ela já tinha tido intimidade com ele antes. É por isso que ela o adora descrevendo ele com detalhes. Adoração é o descrever com detalhes. É por isso que nas escolhas das músicas, você tem que perceber se a música que você está cantando está o descrevendo. Porque se a música não descreve, não é adoração. Se a música que você canta não descreve, não é adoração. Se a música que você canta não fala, não especifica o que ele é realmente, não é adoração. Não é. É música. Mas adoração não é, porque adoração é quando você expressa detalhes de quem ele realmente é. Então, se você quer a presença de Deus, você precisa viver em excelência em nível de adoração. E eu te pergunto, você tem adorado a Deus com excelência? Você tem amado a Deus com excelência? Você é o tipo de gente que inspira outras pessoas com a sua vida de adoração? Seus olhos brilham quando você fala dele? Seus olhos brilham quando você fala dele? Você constrange as pessoas quando você conversa sobre Deus com elas? Lá no seu trabalho, quando você fala de Deus, as pessoas fazem questão de ficar olhando para você, babando, porque você fala com excelência, porque você o adora com excelência. O tema de vocês é muito forte. O tema de vocês é um confronto que toda igreja, deixa eu dizer uma coisa, não é porque eu estou aqui não, toda igreja deveria trabalhar esse tema. Toda igreja. Isso não veio do coração de um homem, de uma mulher, isso veio de Deus, querido. Porque eu tenho uma preocupação, pastor Rodrigo, eu tenho.
quando Deus insiste em falar algo conosco, é porque a gente não está fazendo. A gente precisa mudar. Nós precisamos mudar. E a minha oração é que a presença de Deus, ela volte para você. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? A gente no ministério, a gente vai aprendendo algumas coisas. Quando eu comecei lá o trabalho lá, em Felicidade, eu gostava de gente boa de serviço. Chegava alguém lá, trabalhador, eu segurava. Só que a gente vai aprender no ministério que bom mesmo não é gente boa de serviço. É gente boa de intimidade. Porque nem todo mundo que é bom de serviço na igreja vai ser bom de intimidade com Deus. Mas todo mundo que é bom de intimidade com Deus vai ficar bom de serviço. A gente está muito bom de serviço às vezes. Às vezes a gente trabalha muito bem, a gente toca muito bem, a gente canta muito bem, às vezes a gente é muito bom de serviço. Mas ruim a beça de intimidade. Deixa eu dizer uma coisa, nem sei se eu vou voltar aqui depois que eu falar isso. Uma esposa, ela não quer um homem que só trabalhe muito e sustente a casa. Ela quer prazer também. E às vezes a gente acha que Deus só está querendo que a gente sustente a casa, que a gente trabalhe na casa. Aí está esquecendo de ter intimidade com Ele. Que Deus tenha de misericórdia de nós, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Você que quer restaurar a sua intimidade. Você que sente que se você abrir a porta, Ele não vai estar mais. Ele não vai estar mais te esperando. Porque Ele já se foi. Pastor, mas eu tenho cheiro. O cheiro não é suficiente. Você precisa da presença. Deus, em nome de Jesus, eu coloco essa igreja diante do Senhor. Eu coloco essas pessoas diante do Senhor. Eu coloco os líderes dessa igreja, os ministros de adoração dessa igreja diante do Senhor. Restaure a nossa intimidade contigo. Restaure o nosso amor, restaure a nossa vida. Nós queremos ser excelentes naquilo que o Senhor nos chamou, porque a nossa maior vocação é te adorar. A nossa maior vocação é te exaltar. A nossa maior vocação é te glorificar. A nossa maior vocação é ficar aos teus pés. Mas nós sabemos que precisamos fazer isso com excelência. Nós precisamos fazer isso com proatividade. Nós precisamos fazer isso com alegria, com singeleza, com quebrantamento de coração. Deus, transforme as nossas vidas. Deus, traga esse avivamento que nós tanto esperamos em nossas vidas em nível de intimidade. Nós queremos ser uma igreja mais festiva na Tua presença. Nós queremos ser uma igreja mais excelente na adoração na Tua presença. Nós queremos ser constrangidos com a Tua presença. Enche-nos da Tua presença. E assim nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, viu, queridos? Em nome de Jesus.